Agora para o terceiro vídeo sobre a etiologia dos distúrbios da linguagem, nós vamos falar sobre os distúrbios tóxicos. As toxinas, elas podem ser produzidas tanto no corpo, dentro do corpo, ou como elas podem adentrar o corpo a partir de um meio externo. Essas toxinas produzidas no corpo é quando existe nesse paciente uma insuficiência renal, ou seja, o rins ele é o responsável pela filtragem de todas as substâncias tóxicas existentes no nosso corpo, ou produzidas pelo sangue, né? A partir do momento em que ele passa levando o oxigênio e nutrientes para o organismo e trazendo, né, limpando os tecidos de algo impuro, ele filtra para que o sangue ele esteja limpo e possa de novo ser utilizado ali pelo organismo. Ou então, quando o indivíduo ele pode se expor, né, através ali da inalação ou mesmo consumir uma toxina através de um veneno, né? As toxinas são venenos. Então, inúmeras substâncias, elas podem alterar o funcionamento do sistema nervoso central. Dentre elas estão os medicamentos, e aí a gente vai incluir antibióticos, né, que apesar de serem medicamentos que vão controlar muitos processos infecciosos do corpo, mas ele também pode intoxicar o organismo do indivíduo, ocasionando aí alterações, né? Os antidepressivos são medicamentos que a médio e longo prazo eles podem também estar cursando com intoxicamento do sistema nervoso central, alterando aí questões de fala e linguagem no indivíduo. Outros venenos e toxinas, elas vão estar relacionadas com metais pesados, que é muito utilizado principalmente no ambiente laboral, né? Chumbo, mercúrio, arsênio, que são produtos que podem ser utilizados em fatores químicos, em empresas de produtos químicos. E isso pode estar intoxicando o indivíduo e cursando aí com várias alterações no sistema nervoso central, tá? Alguns desses distúrbios tóxicos no sistema nervoso, eles podem produzir déficit de fala ou linguagem como parte do comprometimento neurológico global. Quando a gente apresenta uma intoxicação por algum metais pesados ou mesmo por medicamentos, vai existir aí inicialmente podendo ter, é claro, né, uma perda de consciência, causando confusão mental e algumas outras alterações neurológicas. E essas alterações elas podem estar cursando com disartrias, ok? Que é aquela lentidão na parte motora da fala, cursando aí com essas alterações de linguagem no adulto. Outros distúrbios que podem envolver a linguagem do adulto são os distúrbios desmielinizantes. Eles são distúrbios crônicos que acontecem cursando com uma degeneração da baía de mielina. A baía de mielina ela vai cobrir, né, o axônio, facilitando a transmissão de impulsos nervosos desse neurônio. Então, se acontece uma degeneração nessa baía de mielina, então isso vai cursar com o funcionamento, né, do principal tecido nervoso, que é a célula nervosa, ok?
O distúrbio mais importante nessa categoria de distúrbios que acometem a baía de mielina, nós vamos ter a esclerose múltipla, que ela vai acarretar nas áreas de comprometimento de fala e linguagem, na fluência das palavras, a repetição, na construção de frases e a habilidade de compreensão, cursando também com uma disartria mista, tá? Então, alterações da baía de mielina podem envolver todos esses fatores, principalmente na esclerose múltipla, ok? Mas é sempre importante ressaltar que o que vai ocasionar as alterações da linguagem especificamente nessa etiologia é o local do cérebro que foi lesionado, ok? Se a área cerebral que foi lesionada cursar com córtex cerebral, as áreas que envolvem memória, compreensão da linguagem ou a questão motora da fala é que vai envolver as alterações de linguagem no adulto, ok? Outra etiologia desses distúrbios de linguagem são os distúrbios infecciosos. O que são eles? É infestação no sistema nervoso central de micro-organismos patógenos, ou seja, de vírus, bactérias que podem ocasionar uma infecção na área cerebral, ok? Esses distúrbios eles vão ser classificados de acordo com o local que ele vai afetar no cérebro. Por exemplo, ele pode afetar as meninges, seria aqui uma infecção, extracerebral, né? Porque a meninge ela vai cobrir o cérebro. Ou então ela pode ser no próprio encéfalo em si, que vai se chamar encefalite, ok? Em relação às meninges, que é aquela película que vai cobrir o cérebro, vamos ter 3 tipos de meningites e elas aí vão cursar com alterações de alta complexidade ou não, dependendo do causador ali dessa infecção. A causada por bactéria é a causa mais severa que nós temos de meningite, porque ela é uma bactéria que vai ser uma formadora de pus, né, de secreção purulenta na meninge, ok? Normalmente, as alterações ocasionadas pela meningite bacteriana, elas são alterações bastante severas que podem levar o indivíduo a óbito, ok? A segunda causa, né, é por bacilo da tuberculose e a terceira é a meningite viral. A meningite viral é uma das formas mais leves de meningite, normalmente não cursa com alterações severas cerebrais, né, neurológicas, e elas é causada ali pela cachumba principalmente, tá? As encefalites, elas podem ser apenas bacterianas ou virais, pode ser adquiridos também por parasitas de animais. E qual é a principal infecção ocasionada por parasitas oriundos de animais? É a tênia. A tênia é um verme que ela adentra no nosso organismo através da alimentação, principalmente alimento de carne de porco. E esse parasita, ele vai se alojar lá no cérebro do indivíduo, tá? Ocasionando aí uma inflamação dos tecidos cerebrais, podendo levar o indivíduo à morte, ok? Nessas infecções intracranianas, que são as encefalites,
elas podem produzir distúrbios de linguagem associadas, porque vai depender da área, né, que foi acometida por essa infecção. E aí vai cursar com afasias, disartrias, apraxias, tá? Outros distúrbios infecciosos também que podem acometer o cérebro são os abscessos intracerebrais. Os abscessos, eles são acúmulo de pus, não é um tumor, porque o tumor, ele é um crescimento de massa. Os abscessos é líquido, é um líquido purulento que é como se fosse um edema, né, que vai se acometer ali. Normalmente os abscessos acontecem a partir de traumatismos cranianos que podem cursar com a formação ali de abscessos intracerebrais, tá bom? Elas podem ocasionar no indivíduo afasia, ok? Pode ser afasia de Broca, se ela acometer essa área mais frontal aqui do cérebro, do córtex, ou então afasias secundárias e infecções crônicas do ouvido, se elas acontecerem aqui no lobo temporal, ok? Outras etiologias dos distúrbios da linguagem estão relacionadas com os distúrbios degenerativos do sistema nervoso, ali especificamente das células nervosas. A principal é o neurônio, tá? São doenças degenerativas que incluem uma ampla gama de distúrbios que vão se caracterizar por duas situações. Primeiro, ela pode deteriorar progressivamente a função neurológica do indivíduo, ou então ela pode causar uma depressão celular, ou seja, perdas de nutrientes, perdas de função, ocasionando uma atrofia do tecido nervoso, tá? Normalmente, quando a gente fala em tecido nervoso, nós temos dois tipos de tecidos, né? Que é os neurônios, ou então as células glias, que são corpos ali que vão estar entre os neurônios, fazendo com que haja uma junção, uma organização ali e até mesmo protegendo ou alimentando os neurônios, tá? Esses distúrbios degenerativos, eles sempre acontecem no próprio neurônio em si, que é a célula nervosa principal do sistema nervoso. As que afetam o cérebro, especificamente córtex cerebral, são as doenças, tá? De Alzheimer e de Pick. Essas doenças, elas estão relacionadas principalmente com a questão de memória. Isso faz com que afete principalmente a linguagem no adulto, causando demência progressiva nas décadas médias e tardias da vida, tá? Inicialmente, essas doenças elas vão fazer com que haja uma perda inicial de habilidades intelectuais, esquecimentos de alguns aspectos relacionados com a função de profissão daquele indivíduo. Por exemplo, de repente ele é um programador de computador. Inicialmente, né, tanto na doença de Alzheimer quanto na doença de Pick, às vezes a pessoa ela esquece como ela realiza aquela função que ela já faz há anos. E aí tem essas perdas esses lapsos rápidos iniciais de memória, tá? Afetando mesmo as questões intelectuais. Comprometimento da memória recente, e aí tendo confusão de ideias, né, esquecendo os nomes, esquecendo fisionomia com o nome, não lembrando das pessoas próximas, podem acontecer isso, tá? E com os meses e os anos, vai havendo uma deteriorização
progressiva dessas funções de linguagem, aí acarretando uma demência profunda no indivíduo, começando a afetar as questões de funcionamento visceral desse paciente, causando imobilidade, e aí chegando ao óbito por infecções secundárias. Por quê? Porque as memórias viscerais também vão sendo alteradas quando o Alzheimer se encontra nos seus anos finais, vamos dizer assim, né? No final da doença. Esse paciente ele vai ter ali uma morte a partir de infecções secundárias, porque as funções, a memória visceral vai sendo perdida também. Os outros distúrbios que vão estar relacionados, né, à degeneração, principalmente ali levando à atrofia do sistema nervoso, vai estar relacionado principalmente aos núcleos da base, que vão ser áreas mais envolvidas com a questão motora de coordenação do indivíduo. E aí a gente vai ter a doença de Huntington e a doença de Parkinson. Elas vão cursar com alterações da linguagem no adulto, envolvendo principalmente as questões motoras da fala, tá? Na doença de Huntington, ela é uma doença geneticamente herdada, ok? Ela tem ali uma deteriorização mental e dos movimentos, que vai envolver também os movimentos da musculatura da fala, cursando com disartria nesse indivíduo. Na doença de Parkinson, vamos ter tremor, rigidez muscular, bradicinesia, que está relacionada ali com lentidão ou até mesmo ausência de movimento, e aí cursando com disartria. Por quê? Porque vai envolver musculatura da fala. Okay? Por aqui, então, a gente finaliza a etiologia dos distúrbios de linguagem no adulto.